jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar sobre Euforia, um jogo muito bonito do Stegmaier, onde você constrói uma distopia, né? Para isso, você tem que colocar suas 10 estrelinhas no jogo. Quem ganha é quem coloca primeiro as 10 estrelinhas. Essas estrelas são colocadas de acordo com a alocação de trabalhadores, que aqui no caso são seus operários, que são dados. No começo da sua rodada, você vai rolar os dados, e esses dados, os números indicam a inteligência do seu operário. A inteligência é útil para designar poderes que eles vão executar aqui no tabuleiro. No início do jogo, cada jogador recebe 4 operários, recrutas, escolhe 2, né? E os outros 2 são descartados. Um desses recrutas vai estar ativo e você vai poder utilizar a habilidade que ele tem. Cada recruta tem uma habilidade. O outro recruta ele vai ficar fechado, dizendo que ele está ali e pode ser que ele seja aberto, que ele se revele ao longo do jogo. Nós temos 4 grandes facções, né, 4 nações aqui no jogo representados. Então, aqui é a cidade de Euforia, onde produz-se eletricidade. Aqui a cidade Subterra, onde produz-se água. Aqui o Wastelands, onde você produz alimentos. E aqui Ícaros, onde você vai produzir êxtase, né? Enfim, quando você coloca o seu operário nas cidades, elas têm aí uma região que podem caber vários dados, e a inteligência dos funcionários indica quanto de produção vai ter. Então, se você colocar um dado número 2 aqui, tá, de 1 a 4, você avança em 1 a tabela do Euforia e você consegue uma eletricidade para você, que você vai marcar nesse seu tabletinho aqui, né? Vai pegar uma eletricidade e colocar ela aqui. Você tem uma eletricidade. Se você colocar mais de funcionários aqui, ou outra pessoa colocar um operário ali, por exemplo, colocou aqui um 5, a somatória disso indica que agora, de 5 a 8, você também ganha uma eletricidade, porém você diminui o seu nível de inteligência, né? O nível de inteligência indica o seguinte: se por acaso, quando você pegar os dados e rolar, der uma somatória dos dados com o número que está aqui maior que 16, um operário seu simplesmente não quer participar dessa distopia e vai embora, te abandona, né? Então, com 2 operários é difícil que aconteça isso, mas com 3, com 4 é mais frequente. E você pode ter até 4. Nessa região aqui você consegue mais operários para sua causa. No jogo, você ou coloca o operário em algum lugar para obter alguma vantagem, produção, ou você retira quantos você quiser, podendo manter alguns. Quando você retira, automaticamente você rola e vê se está de acordo com esse número de inteligência. Aqui nós temos a motivação, e essa motivação indica quantas cartas você pode ter na mão. Essas cartas sem utilidades, né? Se você chegar aqui um terceiro ou 4º dado nessa região aqui de Euforia, automaticamente a somatória deu mais de 9, e aí você tem aí, você vai produzir 2 eletricidades e vai aumentar em 1 o nível de inteligência que você não gostaria que aumentasse, né? E assim o jogo se processa. Então, em Euforia produz eletricidade, aqui em Subterra produz água, e o quadro é o mesmo, né? Tanto em Wastelands, em Ícaros, em Subterra e em Euforia, certo? Uma outra possibilidade é você colocar nos túneis, os túneis que ligam a cidade de Euforia, a Subterra, a cidade de Wastelands, a Euforia, e a cidade de Subterra, a Wastelands, são túneis onde a proporção que você coloca o seu dado, você consegue produzir outros recursos, né? Então aqui você consegue argila, aqui você consegue pedra ou você consegue ouro. Esses recursos são utilizados nessas construções em azul. E aí quando você coloca o dado e entregando o recurso dado,
você está participando dessa construção. Quando essa construção está completa, automaticamente os jogadores que participaram da construção podem colocar uma estrelinha nessa região. E automaticamente a construção revela-se e ela desliza para o lado. Automaticamente, agora, para você colocar a estrelinha nessa região aqui, né, você precisa ter ter essas coisas. Ele entrega uma carta e 4 eletricidades aqui, por exemplo. Tem um requisito para você colocar mais estrelas, se for o caso. Os dados que participaram são automaticamente recolhidos. E se por acaso algum jogador não participou da construção, ele sofre penalidade. Ou seja, nesse caso aqui, né, nessa carta, você não pode posicionar operários em locais de construção que já estão sendo construídos por outros jogadores. Então é uma penalidade que você vai sofrer. Você tem como corrigir ela ao longo do jogo, mas fica aí se você não participou da coisa e não colocou estrelinha, né? O jogo ele versa ainda sobre essas cartas. As cartas são famosas porque em todas as cidades você tem aí a possibilidade de trocar 3 cartas diferentes ou 2 cartas iguais por uma estrelinha. E é a maneira de você colocar a estrelinha nessas regiões aqui, para cada cidade tenha um espaço. Essas cartas elas remetem à ludicidade, então tem balão, tem bicho de pelúcia, tem até um board game aqui, né? Essas cartas elas são conseguidas em algumas situações de jogo, que você pode colocar aqui nos túneis, né, para conseguir cartas, e essas cartas são trocadas depois por pontos de vitória, por exemplo, né? Além disso, existe um dilema. Todo jogador recebe um dilema, é igual para todo mundo, e nesse dilema você pode trocar o artefato em questão, ou 2 se você não tiver o artefato, né? E você vai automaticamente escolher se você está lutando a favor da distopia ou contra a distopia. Se você estiver a favor da distopia, automaticamente basta que você indique isso, coloque uma estrela aí e você tem mais uma estrela para pontuar. Se você é contra, você vai escolher novos recrutas. Então você vai pegar aqui 2 recrutas fechados, vai escolher qual vai estar aberto, né? E ele está agindo contra a distopia, né? Enfim. Por último, essa trilha aqui, ela diz o avanço de cada uma das facções. Esse avanço ele é dado na hora que você colhe um produto da nação ou ainda em alguns lugares específicos do túnel. E aí, quando você avança para o segundo nível, por exemplo, ao invés de produzir você produz um a mais para quem é euforiano, ou para quem é subterra, ou para quem tem o recruta daquela nação. Se avançar para o segundo estágio, ao invés de você escolher um material ou uma carta, você pode pegar os 2, o material e a carta. No nível 3, todos que têm recrutas não revelados passam a revelá-los. Então, agora você tem 2 habilidades para fazer. E por último, você chegar aqui no último nível, distribui estrela para todos os recrutas dessa facção. Então, se você tem 2 euforianos, você vai ganhar 2 estrelas, certo? O jogo é isso, não mais do que 1 hora e meia de jogo, muito rápido as pessoas pegarem, apesar desse monte de informação. O algo a mais sobre esse jogo, que sempre me encantou, é a questão de que ele é muito parecido com a distopia criada por Aldous Huxley no livro Admirável Mundo Novo. Uma distopia é uma visão diferenciada, né? Ela é uma utopia piorada, uma utopia que deu errado, vamos dizer assim. No caso do Admirável Mundo Novo, é muito claro que o sistema, ao invés de reprimir com rebelião, ele simplesmente incentiva o comportamento das pessoas, né, que o Estado julga correto, através do controle de sentimentos. E aí que está o brilho da coisa, através de uma droga chamada soma, que aqui no jogo seria esse êxtase, né? Então aqui você não tem uma construção, você não tem construções, as construções estão no tabuleiro, justamente representando isso, né? Aldous Huxley criou essa distopia de relativo sucesso, né?
E esse livro foi publicado em 1932 e esse sistema, o sistema do livro, ele é organizado por castas, que está representado aqui no jogo. Então, aqui você teria a casta que trabalha só com água, né? Está lá no submundo, né? No subterrâneo. Aqui você tem uma casta que só mexe com agricultura, então são os fazendeiros. Aqui uma casta que mexe com eletricidade, né? E aqui uma casta mais evoluída que trabalharia com a produção e distribuição dessas drogas, que no livro é chamada de soma, e aqui são os êxtases da vida, né? A distopia, ela é o, vamos dizer assim, ela seria o oposto de uma utopia. A utopia, ela vislumbra um futuro melhor, né? Mais equânime. Então, ao longo da história, utopias famosas seriam, por exemplo, o Capital, de Karl Marx, a República de Platão, onde você vislumbra sistemas mais equilibrados. A distopia, ela vê um futuro de modo pior, né? Ela vê uma utopia negativa, certo? É uma visão negativa do futuro. Então, aqui, nessa utopia, no caso do Admirável Mundo Novo, o sistema está controlando todo mundo com as drogas e com o sistema de castas. No caso de 1984, o sistema é uma distopia, você vê um mundo pior também, né, controlado aí com muita repressão. E Laranja Mecânica, né, um outro filme clássico também, onde você tem uma distopia criada aí em cima de uma pregação de uma violência piorada, né, vamos dizer assim. Se você gostou do jogo, gostou do vídeo, dê o seu joinha e compartilhe com amigos. Nessa época de quarentena, essa é uma alternativa, né, de você repensar esses jogos aqui. Eu gostaria de fazer esse aqui discutindo com o professor de filosofia, mas em quarentena vamos ficar quietinho aqui. Até a próxima.